Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alex, professor de língua portuguesa. Sejam bem-vindos a mais uma aula do quarto ano. Hoje o nosso assunto é continuidade da nossa última aula, né? Na última aula nós vimos HQs, ou histórias em quadrinhos. Aí vocês lembram que toda hora eu falava assim, hoje eu não vou comentar sobre esse tipo de HQ. Por quê? Porque na próxima aula nós iríamos estudar um pouquinho, né, conhecer um pouquinho sobre cada tipo que eu apresentei. Hoje nós vamos discutir aqueles tipos de HQs que nós fomos apresentados na última aula. Bora lá? Então, primeiro, né, antes de nós entrarmos ali na discussão daqueles tipos de HQs, né, vamos relembrar o que são histórias em quadrinhos, né? Então, as histórias em quadrinhos são textos narrativos e esses textos narrativos, eles se apresentam na forma de quadrinhos, né? Então, se nós pensarmos nos textos narrativos, nós vamos encontrar elementos básicos da narrativa. Quais que são esses elementos? Narrador, personagem, enredo, espaço, certo? Então, nós vamos encontrar esses elementos aí também nas HQs, né? A diferença é que na HQ, né, a história ela é contada, a cena é criada pela junção de quadrinhos, né? E nós vimos que na HQ nós encontramos a utilização da linguagem verbal e não verbal, né? Então, nós vamos encontrar imagens, desenhos, figuras. E uma coisa bastante utilizada na HQ são os balões, né? Então, nós vimos que existem vários tipos de balões. Os balões é o espaço onde apresenta o sentimento, a fala, né, da personagem. Né? Acompanhando ainda aí os balões, nós vamos ter as linhas cinéticas, né? Aqueles sinais que mostram a movimentação das personagens. E também nós encontramos nas HQs aquele recurso bastante utilizado, né, para representar graficamente algum som, né? A emissão de algum som, que são as onomatopeias. Estão lembrados? Bora lá então, né? O primeiro tipo de HQ que nós vamos verificar aqui são as tirinhas, né? Então, as tirinhas também se apresentam em quadrinhos, né? Quais são as características das tirinhas? Normalmente, elas possuem apenas uma página ou poucos quadrinhos, né? As tirinhas elas têm um tom irônico, né? Ou de elogio, ou de crítica, né? Então nós vamos encontrar tirinhas com diversos temas transversais, né? Diversos temas que falam aí da sociedade, que fazem uma crítica, seja a questões políticas, a questões religiosas, a questões sociais em si. Beleza? E na tirinha também nós vamos encontrar alguns modelos diferenciados. Observem para vocês verem aqui o exemplo, né? Lá, algumas características do gênero HQ é a utilização de balões. Aqui nós não temos a utilização de balões, né? Se nós percebermos, né, ali a indicação da fala está apenas, né, sendo feita pelo traço ali, indicando quem está falando, né? Então, nós temos tirinhas modernas. Essas tirinhas modernas, elas não apresentam aqueles balões que nós vimos que são características das HQs, beleza? Já o exemplo aqui, o segundo tipo de HQ que nós temos é a charge. Então, a charge, ela tem uma finalidade, né? Se nós observarmos, a charge ela tem um objetivo de satirizar, né? Então, ela traz aí um tom irônico a algum acontecimento, né? As charges também elas podem aparecer com ou sem fala, né? Quando ela não apresenta fala, o foco é na imagem, né? Ou, às vezes, tem até uma pequena fala, mas mesmo assim o foco continua sendo a imagem. O objetivo da charge, ela tem um objetivo, né, de
estimular uma visão crítica, né? Estimular a criticidade de forma humorada, né? Com respeito a algum acontecimento. Esse acontecimento também é relevante para a sociedade. Beleza? Então, observem aqui o exemplo da charge. Já conseguiu se cadastrar para receber o auxílio? Não, ainda estou tentando baixar o app aqui no meu telefone. Olhem-lhe as personagens, né? Primeiro, nós vamos identificar quem são essas personagens. Aparentemente, são pessoas que moram ali na rua, né? E aí uma pessoa pergunta para a outra, já conseguiu se cadastrar para receber o auxílio emergencial? E a outra apresenta ali um telefone, mas um telefone sem fio, aquele telefone que nós utilizamos para brincar, né? Então é para fazer uma crítica aí ao cadastramento realizado pelas pessoas para receber o auxílio. Nem todos têm o celular, né? Nem todos têm condições de fazer esse cadastramento. Beleza. O terceiro tipo aqui de HQ que nós vamos discutir é o cartoon, né? O cartoon também tem essa característica de trazer aí um impacto social, né? O cartoon, assim como a charge, também utiliza do humor e da crítica, né? Geralmente ele é um texto visual, contendo poucas falas, né? Então nós vamos ter a percepção do cartoon mais na imagem, né? O cartoon ele apresenta uma realidade genérica e atemporal. O que é isso, né? Nós não identificamos o tempo em que acontece, né? Então, às vezes, eu posso pegar um cartoon que foi produzido há algum tempo atrás, mas que ele se assemelha a algo que nós estamos vivendo no dia de hoje, né? Nos dias atuais, né? Então, ele está ligado a nenhum acontecimento político ou histórico, né? Então, ele não tem necessidade de ter esse vínculo aí com esses acontecimentos políticos ou históricos. Vamos analisar aqui o cartoon, ó. Então, nós temos aqui, né, digamos que uma partida de futebol. E aí o jogador pergunta, falta? E o árbitro reproduz, né, a fala. Falta educação, falta emprego, falta saúde, falta segurança, né? Então, para vocês observarem que aqui nós temos uma crítica, né, uma reflexão, né, a respeito, né, das questões sociais, o que falta no Brasil, né? Porque nós estamos visualizando ali a bandeira do país, beleza? O quarto tipo de HQ que nós temos, né, que eu vou apresentar para vocês, são os cartoons, né? O que são cartoons? Né? São aquelas historinhas, né, aquelas narrativas que apresentam desenhos com características exageradas, né? Então, são aqueles desenhos coloridos, né, aqueles desenhos que não têm assim, uma forma original, digamos assim, né? Então, se eu vou reproduzir a imagem de uma criança, eu crio um desenho, né, e que foge assim, às linhas gerais do que é uma criança, né? Então, o cartoon ele apresenta essas características exageradas e tem uma maior liberdade para transformar coisas em personagens, né? Então, nós vamos verificar que nessas histórias nós vamos encontrar vários objetos que se tornam personagens, né? E aí a construção, as características dadas a esses objetos também fogem à realidade dos objetos, né? Então, as personagens nessas histórias aqui, elas se tornam bizarras e engraçadas. Por quê? Porque elas não parecem reais, né? E utiliza-se bastante cores nos cartoons, né? Observem para vocês verem aqui um exemplo, né? Nós temos ali a junção de vários cartoons, né? Então, aí nós temos o Piu Piu, Frajola, né? São aqueles desenhos animados, digamos assim, tá? O quinto tipo de HQ que eu trouxe para vocês são os mangás, né? Os mangás estão bem em alta aí aqui na nossa região, no nosso país, né? Mesmo sendo uma produção da cultura de outro país, né?
Esses mangás são os HQs comerciais japoneses, né? Eles possuem as características das HQs, né? Balões, falas, personagens, quadrinhos e as características que eles possuem, elas parecem que são reais, só que elas recebem aí um toque de exagero, né? Então, se nós percebermos, se nós pegarmos, né, exemplo, se nós pegarmos um cartoon e um mangá, nós vamos aparentemente, né, verificar que há ali características semelhantes, né? Porém, lá no cartoon nós vamos ter as imagens mais coloridas e nós vamos ter um exagero maior, né? Tornando as personagens mais bizarras. Já que no mangá nós vamos verificar a cultura de um outro país, né? A cultura oriental. Podem ser de vários gêneros, né? E é destinado para faixa etária diferente, né? Então, nós temos mangás produzidos para crianças, mangás produzidos para adolescentes, infantos juvenis, adultos, etc. Okay? E a leitura, o interessante é que nos mangás, a leitura é feita de trás para frente. Né? Por quê? Porque é assim a cultura japonesa, né? Então, se nós observarmos a língua, né, a estrutura da língua japonesa, nós vamos verificar que a leitura é feita dessa forma, de trás para frente. Beleza? O sexto tipo de HQ são os gibis, né? Os famosos gibis, né? São aquelas historinhas que nós temos contato desde pequenininhos, né? Quem nunca ouviu falar da Mônica, do Cascão, da Magali, da Mafalda, né? Então, os HQs, né? Os gibis, né? Também conhecido como HQs comerciais. Por quê? Porque são os HQs que mais se vendem, né? Então, são os gibis que nós costumamos encontrar aí nas bancas, né? Nas vendas comerciais. Eles também utilizam a base do cartoon, né? Porém, nesse tipo de HQ, né? Os textos, as narrativas, elas são direcionadas a um público infantil. Beleza? O sétimo tipo, né, que nós vamos encontrar são os comics. Né? Os comics também são HQs comerciais. Nós vamos encontrar essas HQs, né, mais ali na região dos Estados Unidos, do Canadá. Né? Então, essas HQs, elas trazem alguns traços realísticos, né? Então, traz aí, de certa forma, para o texto narrativo, as características reais das personagens. E nós vamos verificar aqui nessas HQs que as personagens, elas são semelhantes a super-heróis, né? Então, nós temos aí os comics do Homem-Aranha, do Superman, né? Então, nós temos várias personagens, né, de super-heróis que estão representadas nessas HQs. E essas HQs, de certa forma, elas eram, né? Eu digo eram porque hoje em dia nós já temos esses comics mais voltados também para o público infantil, né? Mas antes elas eram destinadas ao público jovem. E por último, né, eu trouxe também aqui o Graphic Novel, né? Que é isso? É uma HQ destinada ao público adulto, né? Os adultos também têm direito de ter uma leitura agradável, uma leitura legal, né? Uma leitura que envolva a linguagem verbal e a não verbal. Né? Esses HQs aqui, eles possuem umas histórias um pouco mais longas, mais densas, elaboradas, né? E essas HQs, elas se aproximam aos romances, né? Que são aqueles textos narrativos com muitas personagens, né? E que, de certa forma, contextualiza ali cada movimento da personagem em uma situação. Beleza? Então, o que nós vimos hoje? Nós vimos tipos de HQs. Completando a aula passada, né, onde nós conhecemos o gênero HQ, hoje nós discutimos, né, eu apresentei para vocês alguns tipos de HQs, certo? E cada HQ, ela é produzida com uma finalidade, né, de entretenimento,
de informação, de formação, né? Por meio da leitura nós buscamos o aprendizado, por meio da leitura nós buscamos conhecer uma cultura, assim também como nós fazemos quando nós lemos os mangás. Beleza? Por hoje é só, vejo vocês na próxima aula.